Amém, irmãos? Vamos dar continuidade? Vamos lá, então. O primeiro assunto nosso vai ser o estado intermediário dos mortos. Pode. Ao longo de toda a história humana, sempre houve um questionamento acerca de onde se encontram os mortos. Para diferentes religiões e culturas, essa questão sobre a morte sempre rendeu grandes especulações. Para os gregos, por exemplo, os mortos ficam em um lugar intermediário aguardando o julgamento que seria realizado por representações do mundo subterrâneo. Então, essa questão da pós-morte, né, é um questionamento que todos nós temos. Sempre quando questionados para onde vão os mortos, nós procuramos definir como nós achamos que é a vida após a morte. E nós vamos ver aqui que tem muitas interpretações, tem muitas tradições religiosas, culturas, que falam a respeito da morte. Os gregos, por exemplo, eles achavam que a pessoa morria, ficava lá, perdia a consciência, ficava como se estivesse dormindo, aguardando o julgamento de deuses subterrâneos, que iriam visitá-los e ali eles iam julgar se quem ele foi na terra. Se foi pessoa boa, ia para um lugar, se fosse ruim, ia para outro. É mais ou menos, tudo tem uma definição. O céu e o inferno. Só que visões erradas a respeito de como se alcança o céu depois da morte. Os romanos, ele via a eternidade como um espelho dessa vida. A maneira como você vivia aqui na terra, você também viveria na eternidade. Se fosse bom, lugar bom, de descanso. Se fosse mal, a Igreja Católica crê até hoje que há um lugar intermediário, onde a pessoa fica lá expurgando os seus pecados até se purificar para depois ir para o céu. Esse lugar intermediário, a Bíblia até comenta dele, mas antes da vinda de Jesus, nós vamos estudar esse lugar intermediário, aonde ficavam presos tanto os justos como os injustos. Eles ficavam nesse lugar de uma prisão espiritual, mas desse lugar só tinha uma pessoa que saía, aquela que esperava a manifestação do Filho de Deus. Mas nós vamos estudar mais para frente um pouquinho. Diante de tanta confusão, o que está certo? Essa é uma resposta simples. A verdade está revelada na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, 2 Timóteo 1, 9 e 10. Então, Paulo, ele, íntimo de Deus como era, né? Então ele teve revelação de como nós podemos alcançar a vida eterna. E ele fala aqui para o 2 Timóteo a respeito disso, que essa salvação já estava no coração de Deus, a salvação de toda a humanidade já estava no coração de Deus, mesmo antes da terra ser formada. Por quê? Porque Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus não ia criar um ser semelhante para pecar e para depois lançá-lo no inferno. Deus criou um ser semelhante a ele para ter comunhão com ele, para viver na sua presença. Só que Deus, ele fez os homens diferentes dos anjos. Os anjos foram criados com funções específicas. Foram criados para adorar a Deus, para servirem a Deus. O homem foi criado
também para louvar a Deus, para adorar a Deus, para viver em comunhão com Deus. A diferença é que Deus colocou no coração do homem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio fez com que o homem pecasse e perdesse a glória de Deus. E como ele perdeu a glória de Deus, foi preciso Deus providenciar um substituto, para que a morte não dominasse o homem eternamente. Por isso que Deus disse para Adão: a morte agora vai passar a todos os homens por causa do seu pecado. Todos os homens agora vão conhecer a morte. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque em Adão todos nós pecamos. Porque nós recebemos a semente do pecado em nós, porque ele foi o primeiro homem, primeiro a ser criado. E por causa disso, o pecado passou a dominar sobre os homens. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho como substituto do sacrifício por nós. Porque o sacrifício era nosso. Nós que tínhamos que sacrificar para alcançar o perdão de Deus. Mas nós nunca conseguimos alcançar o perdão de Deus. Por quê? Porque o sacrifício era feito de ano em ano, em lembrança do pecado. Na manifestação de Jesus, o sacrifício foi feito, perfeito. Por quê? Porque aquilo que o sangue de animais não pôde fazer, que era purificar o homem do seu pecado, o sangue puro de Jesus fez. Ele nos purificou de toda condenação, nos deu o direito de viver novamente na presença de Deus. Por isso que agora nós temos essa entrada diante de Deus, porque Jesus pagou o preço do nosso resgate. Então, quando Paulo ele fala isso para Timóteo, ele mostra: olha, Timóteo, a única maneira de nós sermos reconciliados com Deus e vivermos a eternidade na sua presença é recebendo o sacrifício do seu Filho na cruz por nós. Não há outra maneira de alcançar a eternidade na presença de Deus. A Bíblia não, há um dito, né, que fala que muitos caminhos levam para Roma. Realmente, muitos caminhos levam para Roma, mas só um leva para a eternidade. Somente Jesus Cristo, que diz, que Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho. Ele é a porta que se abre para que nós entremos na eternidade na presença do Pai. A imortalidade da alma é um fato, mas somente em Jesus podemos alcançá-la. Estando em Cristo, não há razão para ficarmos confusos e temerosos a respeito da morte. Todos nós que estamos em Cristo, não precisamos nos preocupar com a morte. Por quê? Porque a morte é um agente enviado por causa do pecado. Como nós vimos lá atrás, lá em Gênesis 2, 16 e 17. Ela é um agente enviado por causa do pecado. Mas nós recebemos um outro agente, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então nós recebemos esse dom de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então nós não precisamos ficar com medo da morte. Viu, Ticão? Não precisa ter mais medo de morrer, não. Pode morrer à vontade. Pode morrer à vontade. Já que você quiser morrer. Onde estão os mortos? Desde os tempos antigos, as religiões têm se preocupado em saber onde estão os mortos. Os gregos, os romanos, os muçulmanos e todas as crenças orientais têm as suas teorias. Neste mundo, com tantas religiões, é normal tanta confusão, né? Existem tantas religiões e cada uma tem as suas teorias. Então é normal tanta confusão no mundo.
Por quê? Porque as religiões trazem as suas próprias doutrinas e os seus próprios entendimentos a respeito da eternidade. Mas a palavra de Deus nos revela como é a eternidade realmente. Por isso que eu pergunto, com quem está a verdade? A respeito da vida pós-morte. Com quem está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. Não há outra verdade. A imortalidade da alma sempre foi um fato especulativo. Mas Cristo trouxe luz para podermos alcançá-la. Somente em Cristo nós podemos alcançar a imortalidade da nossa alma. Por que imortalidade? Já a alma é eterna, ela já é imortal. Mas nós falamos da imortalidade na presença de Deus. Somente através de Cristo nós conseguimos que a nossa alma se torne imortal na presença de Deus. As bênçãos resultantes da vinda do Senhor são incontáveis. E uma dessas bênçãos tem a ver com os filhos de Deus que já dormiram ou vierem a dormir no Senhor. É igual o Ticão, está ali dormindo. Está dormindo no Senhor, né, Ticão? Então, nós precisamos entender. Há uma diferença entre aqueles que temem ao Senhor com aqueles que não temem. Aqueles que temem ao Senhor, eles sabem que essa vida que nós temos hoje aqui é um passaporte para a eternidade. Agora depende, né, em qual alfândega que você vai querer carimbar o seu passaporte. Hoje tem muitos países que você pode visitar, mas depois da morte só tem 2. Ou é o céu, ou é o inferno. Não tem um lugar intermediário para batermos o carimbo no nosso passaporte. Para que possamos compreender os ensinos bíblicos sobre o lugar para onde vão os mortos, é preciso entender o texto original do Antigo Testamento, que está em hebraico, e também no original, no Novo Testamento, que está no grego. Então, nós precisamos entender o que o Antigo Testamento fala a respeito da morte e o que o Novo Testamento fala a respeito da morte nos seus textos originais. A palavra Seol no Antigo Testamento equivale a Hades no Novo Testamento. Elas se diferem somente na escrita. Por quê? Porque Seol no Antigo Testamento significa inferno e Hades no Novo Testamento significa inferno. É a mesma coisa. Este é o lugar para onde iam todos os mortos, justos e injustos. Neste lugar havia uma divisão para os justos e outras para os injustos, separados por um abismo intransponível. Se vocês já leram os evangelhos, existe um evangelho que mostra claramente isso. Que há uma separação, havia, né, uma separação nessa região do inferno, onde o justo ficava e onde o injusto ficava. Todos os mortos estavam neste lugar e todos estavam conscientes. Todos sabiam onde estavam. As suas consciências estavam normais, como nossa consciência está hoje. O lugar dos justos era de consolo e segurança. Está lá que é o seio de Abraão. Todos conhecem a parábola do rico e do Lázaro? Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que quando o rico morre, ele é lançado aonde? No tormento, no abismo.
No abismo. Aonde o Lázaro é lançado? No abismo. Só que lá no abismo tem um lugar, uma repartição, que é o lugar, que é o seio de Abraão, aonde o rico via Lázaro sendo consolado, mas não podia transpor de um lugar para o outro. Por quê? Porque havia uma barreira que separava os dois lugares. O rico estava em tormento, Lázaro estava em consolo. A diferença. No Antigo Testamento, os dois estavam no mesmo lugar, com uma diferença. Lázaro aguardava a manifestação do Filho de Deus, o sacrifício de Jesus para remir todo o homem. Até os mortos, antes de Cristo, que estavam aguardando o seu dia, estavam junto com Lázaro, no seio de Abraão, mas estavam no abismo, na prisão, que ficava embaixo. E o rico estava no mesmo lugar, só que em tormentos. O lugar dos ímpios era de tormento, dores, sofrimentos, e todos também estavam conscientes. Se vocês lerem, vocês vão ver o diálogo, que o rico tinha com Abraão. Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na ponta da sua língua e me refrescar, porque eu estou em tormentos aqui. Não é isso que o rico falava para Abraão? O que Abraão disse para ele? Olha, meu filho, nós não podemos. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque ele recebeu, na sua vida, ele recebeu dores, e agora ele está sendo consolado. Você não, você recebeu de tudo e rejeitou. Agora você está sendo atormentado. E há um abismo entre nós e você. Não tem como você passar para cá. E nem Lázaro passar para o outro lado para te refrescar. Então, os dois estavam conscientes. Os dois tinham consciência de que um estava sendo consolado e o outro estava sendo atormentado. Não, a Bíblia fala que ele está sendo consolado. Consolado. Estava tranquilo, descansando. Não, o consolo ali, os nomes, pode não ser literal. Literal é o resultado do que Jesus está contando, a história. A história é literal. Ali o resultado, a conclusão da história de Jesus é aquela. É a verdade. Aquele que morre em Cristo é consolado. E aquele que morre sem Cristo é condenado. É consolado no ato. Depois de Cristo, ele vai direto para o céu. Por quê? Porque a parede que fazia a separação entre o homem e Deus, ela foi quebrada. O véu rasgou de cima a baixo. Então não existe mais barreira. O homem hoje ele tem acesso livre na presença de Deus. Então, a partir do momento que ele morre aqui, ele ressuscita. Foi isso que Paulo disse. Paulo disse, olha, eu anseio estar com Cristo. O meu desejo é largar isso aqui. Eu quero estar com Cristo. Mas por causa de alguns, eu não posso. Por quê? Porque ele ainda tinha obra a fazer. Ele ainda tinha vidas ainda para consolidar a respeito da salvação. Mas o desejo dele já era estar com Cristo, porque ele sabia que a partir do momento que morreu aqui, ele já ia ressuscitar com o Senhor. E no Antigo Testamento também, a diferença é que o paraíso ficava embaixo, na prisão, no mesmo lugar onde é o Hades, é o inferno. Não é no lago de fogo e enxofre, é no inferno, no Hades. Lá no Hades tinha essas duas divisões. Hoje não tem mais essa divisão. Por quê? Porque Jesus levou cativo todos aqueles que estavam esperando a sua manifestação. Ele desceu na sua morte,
ele desceu até no inferno e lá ele tomou a chave da mão do diabo e libertou todos aqueles que estavam cativos, esperando a sua volta. Então, no inferno hoje, no Hades ou no Seol, só está aquele que morreu sem Cristo. Hoje não tem mais cristão preso lá. Hã? Para baixo. No Novo Testamento, há 3 definições para a palavra inferno. Em Lucas, que nós estamos falando a respeito da parábola do rico e do Lázaro, a tradução do grego é Hades. Vamos ver lá, 22, 23. Lucas 16, 22, 23. Então, nós vemos que o rico podia ver o Lázaro sendo consolado. Via. Fala, ele via Abraão e ele clamou Abraão, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na ponta da sua língua e para me refrescar que eu estou aqui em tormentos. O rico tem um diálogo grande com Abraão ali. Se vocês continuarem lendo a história depois, vocês vão ver que o rico teve um diálogo maior com Abraão. Então, a definição em Lucas é o Hades, é o mesmo Seol do Antigo Testamento, onde todos ficavam presos, tanto o justo como o injusto. A diferença é que um estava em tormenta e o outro estava sendo consolado. Isso é antes da morte de Jesus, tá? Antes de Jesus ser crucificado. Depois tem em Mateus 23, 33. Nós vamos chegar lá. Mateus, ele traduz o inferno com a palavra Geena, que quer dizer inferno, mas com tormento. Aqui já diz a prisão onde todos os ímpios serão lançados depois do milênio, onde todos aqueles que não receberam Jesus serão lançados. Aqui já é o tormento eterno. E em 2 Pedro 2,4. Então Pedro já traduz a palavra inferno como tártaro, porque o mais profundo abismo. Então, nós temos no Novo Testamento essas 3 definições da palavra inferno. Depois da morte de Jesus, é o texto, antes de morrer por nós, Jesus nos prometeu que as portas do inferno não teriam mais domínio sobre os justos. Não foi isso que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está lá em Mateus. Número 16, versos 13 ao 18. Então nós vamos ver que Jesus ele disse: agora vocês são igreja, e contra vocês o inferno não tem mais legalidade, não tem mais autoridade, ele não tem mais poder nenhum sobre vocês. Por quê? Porque vocês são minha igreja. Então, Jesus promete que o inferno não tem mais poder para nos aprisionar no Hades ou no Seol. Por quê? Porque agora nós temos uma viva esperança dentro de nós. Com o seu sacrifício, Jesus garantiu a entrada do justo aonde? No céu. Então, ele garante isso para quem? Aqueles 2 presos. Um estava à sua direita, outro à sua esquerda. E ele disse para um deles: hoje mesmo você vai estar comigo aonde? O paraíso mudou de lugar então agora, né? O paraíso não é mais embaixo, na prisão lá com Abraão. Agora quem morria não ficava mais embaixo, agora ia para o céu. Então o Senhor mudou a prisão, tirou a prisão. Agora vai para o céu. O paraíso agora está onde? No céu. Paulo, ele
ele teve a visão do céu, ele subiu até onde? Até o terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu o quê? Ele viu a árvore da vida. A árvore da vida está onde? Plantada onde? No jardim do Éden, que é o lugar de delícias, lugar de prazer, aonde Deus criou para que o homem pudesse se deleitar. Então, a árvore está no paraíso. Então, o paraíso agora não está mais. O homem, quando morre, não vai mais para o Hades. Agora ele vai direto para o céu. Foi o que ele fez com o ladrão que se converteu. O paraíso é o Éden. Está no céu, o lugar de delícias, o jardim de Deus. Os justos não mais desceriam ao Hades. Isto é, a divisão reservada para os justos ali. Então, todos aqueles que morreram, todos aqueles que morreram depois do sacrifício de Jesus, todos que receberam esse sacrifício vão para o céu. Aqueles que negaram a Jesus, que não creram na sua morte e ressurreição, eles continuam sendo lançados aonde? No Hades, que é o inferno. Todos aqueles que morrem sem Cristo, esses continuam sendo lançados no inferno. Essa mudança de destino ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Está lá em Lucas 23, 43. Na sua morte e ressurreição, Jesus colocou em liberdade todos os justos do Antigo Testamento que esperavam a sua manifestação. Vamos ler Levítico 23, 9 e 11. Jesus ressuscitou em qual dia? Primeiro dia depois do sábado. Terceiro dia da sua morte. No terceiro dia da sua morte. No primeiro dia depois do sábado. Ele desceu até o inferno. E o que ele fez? Pôs em liberdade todos aqueles que estavam presos, cativos, mas esperando a sua manifestação. Nesse momento, ele estava literando a festa das primícias, que era feita de ano em ano em Israel. Então, na festa das primícias, o que ele fez? Ressuscitou aqueles primeiros mortos, e todos subiram com ele ao céu, sendo assim as primícias para o reino de Deus. Então, todos aqueles que aguardavam a manifestação do Filho de Deus foram oferecidos pelo Senhor Jesus a Deus como oferta de primícias. Assim como o Senhor determinou que o povo de Israel oferecesse depois da festa, depois do sábado, que era o dia da consagração ao Senhor, oferecessem aos sacerdotes no templo as suas primeiras colheitas, como oferta de primícias. Então, toda a colheita, antes de você tirar o cereal para vender ou para repartir com alguém, o que era feito? Era tirado uma parte dessa colheita para oferecer ao Senhor, como oferta de primícias, para que Deus abençoasse toda a colheita, toda a provisão. Assim também foi o que Jesus fez. Ele pegou aqueles mortos que esperavam a sua manifestação e apresentou-os a Deus como oferta de primícias. Já, e muito. Muita gente. Do Antigo Testamento. Muita gente. Ô Lázaro, o rico continua lá no tormento. Só o Lázaro. O Lázaro estava no descanso. O rico estava em tormento. O Lázaro subiu para receber o consolo. Se juntou ao ladrão. Né? Sim. Sim, ele desceu até o inferno.
tomou a chave da mão do diabo e pôs em liberdade todos aqueles que estavam cativos, esperando a sua manifestação. Todos subiram com ele. Aqueles que esperavam a sua manifestação. Por isso que a fé, lembra que eu falei no começo da aula da doutrina da fé cristã? Por isso que muitos de nós, agora, nós estamos duvidando do que eu estou falando. Por quê? Porque a fé racional traz essa dúvida. Agora, a fé que provém do Senhor, a fé espiritual, não. Ela nos faz descansar e crer que a palavra de Deus, assim como garantiu, como garante a nós a eternidade, também garantiu a eles, porque o Senhor prometeu lá no Antigo Testamento, desde a criação, que ele enviaria o seu filho. Jesus falou, quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Que dia que Abraão viu de Jesus? O dia que o Senhor pôs em liberdade todos os cativos. Quando Jesus pôs em liberdade todos os cativos, foi o dia que Abraão viu. Abraão viu como visão. Assim como João viu, teve visão do Apocalipse. Assim como Davi vislumbrava viver na presença de Deus. Como que Davi podia falar, eu anseio estar na sua presença, Senhor, se ele não tinha esperança de ver o Senhor? É porque ele cria, ele tinha fé, essa fé em que Deus iria enviar um libertador. Hã? Já falava no libertador, em Jesus. Isaías, 700 anos atrás que eu diga antes de Jesus, tá? 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava que o Filho de Deus iria se manifestar ao mundo. E ele seria o quê? O autor da salvação dos homens. Não é? Jesus, o autor da salvação dos homens. Então, nós temos essa dificuldade, nós temos de crer. É porque as coisas, é aquilo que eu falo, sempre falei isso e continuo falando. As coisas de Deus, nós só entendemos pelo próprio Espírito. Quando nós queremos racionalizar, nós não conseguimos ter uma conclusão definida. Por quê? Porque surgem muitas dúvidas. No nosso próprio intelecto tem muitas dúvidas. Mas quando nós submetemos o nosso conhecimento ao Espírito, ele traz revelação para nós. Oportunidade, todos têm. Todos têm. Sim. Quando Jesus leva os que estão lá, eles têm os que vão ficar lá, têm a oportunidade de ver Jesus, tirando os que vão e eles estão ficando. E eu fui ficando aqui desesperada. Falei, meu Deus, aquilo vai chegar doendo. Sim, mas isso, você sabe por que dói? Você sabe por que dói? Porque nós temos que anunciar o Evangelho. Por quê? Porque aquele que ouvir a nossa mensagem e crer que nós somos enviados pelo próprio Deus, através do sacrifício de Jesus, anunciar a salvação, eles são salvos também. Essa passagem é feita para isso. Sim. Porque nós também temos o conhecimento que é preciso anunciar o Evangelho. Sim, a igreja tem esse conhecimento, não é para a igreja ficar com medo, é para a igreja experimentar o amor de Deus nas pessoas. Porque muitas pessoas estão indo para o inferno e nós não estamos nem aí. Muitas vezes nós não preocupamos em mostrar o certo. Nós ficamos com medo de falar a verdade como ela é, e as pessoas falam assim, esse cara é doido. Sim, mas a palavra, quando é dita pelo Espírito, ela não afasta, ela traz quebrantamento. Por isso que nós temos que ter essa convicção. Nós somos enviados pelo próprio Deus para anunciar as boas novas, anunciar o Evangelho. Por isso que Jesus fala, quem crê, não é todos que ouvem, é aquele que crê. Por quê? Porque quando ele crê, ele quer mudança. Ele crê,
ele quer batizar, por quê? Porque o batismo simboliza a morte. Batismo não é tomar banho lá na piscina do Irani e achar que agora estou limpo. Não, o batismo é morte. Morte para o mundo. Você morreu para o mundo. Você agora é nova criatura. É 2 Coríntios 5,17. O senhor Bíblia saiu dali, tem que confirmar com ele. É 2 Coríntios 5,17. Nós temos que ser nova criatura. Tudo tem que mudar em nós. Isso não é da noite para o dia. O nosso conflito é porque nós olhamos para dentro de nós vemos tanta coisa errada ainda, né? Mas isso não é da noite para o dia. É à medida que nós vamos caminhando, o Senhor vai nos moldando e vai nos mudando. Eu tenho 33 anos de caminhada com o Senhor e nesses 33 anos nós ainda tem que mudar tanta coisa. Então, eu vejo assim, a nossa vida com Deus é dia a dia. Nós vamos crescendo em graça e conhecimento, em temor, à medida que nós vamos nos oferecendo a Ele. E isso vai gerando em nós compromisso e temor com o Senhor. O Senhor te resgatou, te tornou nova criatura. Agora você não vive mais para o pecado. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. E o que tem que imperar na sua vida é justamente isso. Essa nova vida que você recebeu dele. É isso que ele está nos oferecendo. Conforme está escrito em Mateus 27, 52 e 53, vamos ver. Aqui nós estamos vendo aquilo que eu acabei de falar. Jesus tirou aqueles que estavam presos. E eles se manifestaram aos homens, por quê? Porque eles subiram junto com Jesus, na ressurreição de Jesus. Jesus, então, tirou eles que estavam em prisão, por isso que eles apareceram. Não é porque aquele que morre volta, não volta. Quando ele morre, seu destino está selado, ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno, ele não fica em estado intermediário. Aqueles ali apareceram em Jerusalém, por quê? Porque Jesus pregou no inferno, colocou em liberdade todos aqueles que estavam cativos lá, esperando a sua manifestação, e todos eles subiram com o Senhor para o céu. Por isso que quando ele disse para Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o Pai, quando a Maria foi adorar ele lá no túmulo, quando ele se revelou a ela, depois da sua ressurreição. Por quê? Porque ele ainda não tinha ido para o céu, ele tinha ido pregar, posto em liberdade aqueles que estavam cativos, estava voltando para o Pai. Então ele disse para Maria, não me detenhas, porque a Maria provavelmente queria se prostrar aos pés dele, abraçá-lo, né? igual a Maria, irmã da Marta, fez. Então ele levou todos aqueles que estavam cativos para o céu. Por isso que Mateus relata que os túmulos foram abertos. A prova disso foi o terremoto, né? Que na sua morte deu aquele terremoto, e no terremoto todos os túmulos se abriram, a terra se fendeu. Então aqueles que estavam mortos esperando, subiram com o Senhor. A obra redentora de Jesus no Calvário alcançou não só os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor. Sabemos que este lugar foi mudado, pois o apóstolo Paulo, nós já falamos sobre isso, o apóstolo Paulo foi levado ao paraíso e ele se encontra no terceiro céu. Está lá em 2 Coríntios 12, de 1 a 4 e Apocalipse 6, 9 e 10. Vamos ver? Amém. Apocalipse 6, 9 e 10. Aqueles que estavam mortos estavam onde? Ante o trono do Cordeiro. Então eles já não estavam mais presos embaixo, eles estavam agora no céu. Paulo viu o terceiro céu, e o céu e o terceiro céu fica onde? No alto. Ele teve visão, ele esteve lá no terceiro céu. A Bíblia fala que ele esteve lá no terceiro céu. E João, quando teve visão dos mortos, daqueles que morreram por causa do Evangelho, eles estavam onde? No alto. Vocês lembram que quando
João começou a receber a revelação do Senhor, o que o anjo falou para ele? Sobe até aqui, não foi? Então ele teve que subir, ele não desceu. E lá onde ele subiu, ele viu os mortos que tinham sido, viu as pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra, por anunciar a palavra. A Bíblia no Novo Testamento nos revela que o paraíso não está mais embaixo, depois que Cristo subiu para o céu. Por quê? Porque o Senhor levou todos aqueles que estavam cativos no Hades para o céu. Na manhã da sua ressurreição, antes de subir para o céu, ele desceu até o Seol, onde libertou os mortos justos e que aguardavam no seio de Abraão. Então aqui nós temos uma definição. Lugar de tormento, Lucas 16, 23. Seio de Abraão. Esse Seol é todo o desenho. No meio há um grande abismo. E no final do grande abismo, o Tártaro, onde, segundo Pedro, fala que é o profundo do abismo. Então, os ímpios foram lançados aonde? No lugar de tormento. Deixa eu ver. Aqui, os ímpios foram lançados aqui, no lugar de tormento. Os justos, que morriam esperando a manifestação do Filho de Deus, foram lançados aqui, nesse mesmo lugar, mas aqui, no seio de Abraão, que é o paraíso. Depois da morte de Jesus e a sua ressurreição, esse lugar aqui não existe mais para os justos. Esse lugar agora, esse seio de Abraão ou o paraíso, está no céu, porque o Senhor colocou em liberdade todos aqueles que estavam cativos. Amém? Amém. Como estão os mortos? Como eles se encontram? Na antiguidade, escritores gregos descreviam a morte como um sono. Homero, em sua obra A Ilíada, descreve a morte como sendo a irmã gêmea do sono. Sócrates, condenado a morrer envenenado, declarou: se a morte é apenas um sono sem sonhos, deve ser algo maravilhoso. Por quê? Porque a visão dos gregos era de que, quando a pessoa morre, a consciência para, o corpo normal parar, né? Mas a consciência para também. E ela fica ali, inerte, esperando aqueles que vêm do submundo julgarem as suas ações aqui na terra. Se as ações forem boas, eles vão para um lugar diferente. Mas se foram más, eles são lançados no Hades, que é o inferno. Mas essa visão não condiz com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós vemos na história do rico e do Lázaro que a alma fica consciente. Ela não fica inerte. Ela não para de funcionar. Ela é o tempo todo funcionando do mesmo jeito. No tormento é pior ainda. Porque no tormento ela vai lembrar que ela poderia ter recebido Jesus como Senhor e Salvador e não quis, rejeitou. Mas a palavra de Deus nos diz com clareza a sua verdadeira natureza. Davi aguardava com ansiedade o dia em que iria despertar na presença do Senhor. Está lá em Salmos 17, 15. Não, tem mais. É que a gente pega aqui mais clara, né? Porque o Lucas, ele traz bem claro que Jesus falando, ele transcreve aquilo que Jesus disse. A consciência, ela vai ficar... Tá.
Então nós vemos Davi, ele tinha anseio de despertar no dia do Senhor. Esse despertar aí é o quê? É esse encontro. Fala, Joab. Aqui na minha Bíblia diz que é acordar. Despertar, acordar, depende da... Essa consciência não é tirada. Por isso que eu acredito que o tormento é maior justamente por causa disso. Porque a pessoa, ela vai ter entendimento de que se ela tivesse escolhido, né, o caminho diferente, ela estaria na presença de Deus. É por isso que há o livre-arbítrio, Joab, é a escolha. O Senhor não força ninguém a nada, Ele faz os convites. Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, Ele não forçou o povo de Israel a andar na presença dEle. Ele falou, eu coloco diante de vocês 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu aconselho vocês a escolher o caminho da bênção, porque se vocês escolherem o caminho da bênção, vocês vão prosperar, os seus filhos vão prosperar, os filhos dos seus filhos vão prosperar. Agora, se vocês escolherem o caminho da maldição, todas as pragas, todas as maldições que vocês presenciaram no Egito, vai acontecer com vocês. Por quê? Porque eles escolheram o caminho da maldição. Tranquilo. Ele sempre aconselha, ele faz o convite. Por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 3, 20. O que falou lá, Silvio? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E no 21 ele diz que ao que vencer, ele vai conceder que se assente no trono com ele. Assim como ele venceu, está assentado com o seu Pai no seu trono. Sim, é a escolha. Ele faz o convite. Ele bate na porta, nós resolvemos atender ele ou não. Fala, moço. Verdade. Tanto daqueles que foram resgatados. Sim, todos. A consciência você não perde, a alma é eterna. A alma não morre. Salomão, ele ansiava conhecer isso, mas ele não conheceu. Ele desejava entender por que Deus criou a alma eterna. Mas ele não compreendeu por quê. Ele escolheu andar por caminhos diferentes dos caminhos do Senhor. Enquanto Davi, seu pai, ansiava pelo dia do Senhor, ele resolveu colocar o seu coração a entender toda a vaidade que o mundo oferecia. E ele não entendia. Ele diz lá em Eclesiastes 3, se eu não me engano, ele fala a respeito disso. Ele fala, Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas não a revelou como consegui-la. Já Davi ansiava por esse dia, nós acabamos de ler em Salmo 17. Davi esperava com ansiedade o dia do Senhor. Jesus fala, Abraão, quando viu o meu dia, se alegrou. Por quê? Porque ele viu a obra redentora finalizada. Não, por quê? Mas Salomão, ele resolveu, ele diz, tudo que o meu coração quis, eu não neguei. E ele entendeu, não sei. Não sei. Ele fala, tudo que o meu coração quis, eu não privei. Eu não privei, eu dei liberdade. Eu dei liberdade para a minha alma, fazer o que ela queria. Assim somos nós. Se nós dermos liberdade para a nossa alma fazer o que ela quer, ela se acaba mesmo, porque a alma é totalmente contrária à vontade de Deus. Por quê? Por ela ser eterna, ela é inimiga da vontade de Deus, ela não morre. A alma não morre. Por isso que Davi tinha uma luta constante dentro dele. Ele diz sempre, se vocês forem ler os salmos de Davi, direto vocês vão ler lá que ele falava, aquieta minha alma, por que você está tão aflita, por que você está tão angustiada? Espere em Deus, descanse em Deus. Eu, todo dia de manhã, quando eu vou orar, eu peço, Senhor, aquieta minha alma,
que a minha alma não deixe minha alma dominar sobre o meu corpo. Por quê? Porque a alma ela é contrária à vontade de Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos criou corpo, alma e espírito. O desejo de Deus é que o espírito sempre reinasse sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso espírito tem consciência e ele é o que tem intimidade com Deus. A nossa intimidade com Deus vem através do nosso espírito. A Bíblia fala, o mesmo espírito, que é o espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, que é o espírito do homem, que agora nós somos filhos de Deus. Então, nós temos essa certeza, essa consciência de que nós somos filhos de Deus por causa do nosso espírito, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. A alma ela é eterna, ela foi criada para ser eterna. Então, ela foi criada para ser dominada pelo Espírito, que é as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. E o corpo foi criado para ser escravo. Ele foi escravo do Espírito e da alma. O corpo foi criado para se submeter à vontade do Espírito e da alma. Com o pecado, essa natureza se inverteu. O Espírito ficou apagado no homem. Ele só é vivificado quando Jesus vivifica. Mas até o encontro com Jesus, o Espírito fica apagado no homem. Ele fica como se estivesse morto. A alma, que era para ser escrava do Espírito, passa a dominar. Ela domina a vontade do homem. E o corpo continua sendo escravo. Porque a alma, por ser eterna, ela continua dominando sobre o corpo. Tem uns que ela escraviza com mostrar o fitness, né? A adoração do corpo, as vontades, essas vontades desenfreadas que o homem tem, desejo de iniquidade, todas essas coisas provém da alma. Tudo isso provém da alma. Porque a alma nunca está satisfeita. Quando o homem recebe o seu espírito, recebe a palavra de Deus, o espírito dele é vivificado. E Deus passa a falar com o homem no seu espírito. E à medida que o homem vai tendo comunhão com Deus, o espírito volta a dominar sobre a alma, a vontade. Essa luta constante que nós temos dentro de nós. Paulo tinha, ele falava, o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque eu sou dominado pela alma. Mas o mal que eu não quero fazer, eu vivo fazendo. Então ele falava, eu sou dominado pela alma. Mas chegou um ponto na vida do Paulo que ele disse, não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim, porque agora o viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então chegou um ponto na vida de Paulo em que ele não mais vivia pela alma, mas vivia pelo Espírito. Essa é a posição que todo crente deve almejar. Viver pelo Espírito. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Que nós submetamos a nossa vontade à sua vontade. Por isso que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é o quê? Renúncia. O que mais? É renúncia. Jesus, quando pegou a cruz, o que ele fez? Morreu. Ela precisa ser mudada. Não tem nenhum... A alma é aqui, ó. Não tem nenhum lápis, é um... Serve. Não dá para ver, né? Não deu. Essa é a definição do homem. Seria criar. Alma e espírito. O
Aqui, a alma, ela reina sobre o espírito, que é praticamente inerte, dormindo, e o corpo é o escravo da alma. Ele faz todas as vontades da alma, porque o corpo só serve para isso, só para satisfazer as vontades ou de Deus ou da alma. E aqui é o homem espiritual. Não tem diferença nenhuma, né? Os três são criados corpo, alma e espírito. A diferença está aqui. Para transportar o homem do espiritual para o natural, ele precisa ter uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra e uma vida de oração. Quando nós temos essa vida constante nas nossas vidas, o espírito é vivificado e ele passa a ser o rei. A alma continua, ela passa a ser, ela perde o reinado, por quê? Porque agora quem nos domina é o espírito. Então ela passa a ser serva. Ela se submete à vontade do espírito. E o corpo continua sendo escravo. Porque o corpo ele só serve para isso, para ou satisfazer a vontade da alma, ou satisfazer a vontade do espírito. Mas o que determina a nossa intimidade com o Senhor é isso aqui: jejum, leitura e oração. Quando nós temos essa comunhão com o Senhor, nós nos tornamos homens espirituais, seres espirituais. E a vontade de Deus passa a governar a nossa vida. É fácil? Não, não é. O estado dos justos após a morte. Com a morte do justo, sua vida corpórea se acaba, pois o corpo volta ao pó. Lembra que nós conversamos sobre isso? O corpo volta ao pó. Então, se queimar, ele vai voltar ao pó mais rápido. Ele é pó. Não tem diferença nenhuma de cremar, o peixe comer lá no rio, ser enterrado. Não tem diferença nenhuma. Ele é pó, vai voltar para o pó. A partir desse ponto, o espírito ou a alma humana entra em estado de consciência. A alma não morre, o espírito não morre, é estado de consciência. Então, essa teoria dos gregos de que fica dormindo é infundada, não tem base bíblica. Mas qual é a consciência da lá? Qual é a consciência dessa alma que foi para lá? Para lá onde? Você falou para o paraíso. Ah, para o paraíso. Você está lá? Quando ela for para o céu, o que ela vai experimentar? Ela vai experimentar o descanso do Senhor. Aquele descanso. Aquele que morreu no Senhor está no lucro, já está com o Senhor no céu. Se morreu com o Senhor, está com Ele. Ela está sendo consolada pelo Senhor. Jesus não fala que aquele que espera nele é consolado? Ele começa a não ter mais problemas, as dificuldades todas acabam. Então ele não tem mais sofrimento, a alma dele não tem mais aquele desejo de pecar. Por quê? Porque agora ele recebeu um corpo transformado. Ele já está na presença do Senhor. Aquele que está na presença do Senhor já não tem mais como ser condenado. Existe, não. Teve pessoas que teve experiência de... É o seguinte, em 90 eu conheci um padre, ex-padre aqui em Ariquemes, e esse ex-padre, ele tinha uma musiquinha que ele cantava. Eu já cantei essa musiquinha algumas vezes aqui, mas como eu não sou muito bom de cantar, eu fico protelando para não cantar ela. Mas ele fala assim, o homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos, muito dinheiro, mas quando morrer, ele nada pode levar. A multidão pode levar ele até o cemitério, se ele tiver muitos amigos, né? A multidão leva até o cemitério. De lá para frente, o caso é mais sério. Ele fala que depois da morte, aí segue o juízo. Se ele não se preparou quando era preciso, amar a Deus e fugir do mal, agora não adianta prece, nem Ave Maria,
porque ele vai aguardar por último dia a condenação do juízo final. Então, morreu, não volta. Morto não volta. Morreu, morreu. Existe um abismo. Abraão fala, na conversa do rico lá com Abraão disse: aqueles que estão aí não pode passar daí para cá. Eu acredito que sim, porque a base teológica da Igreja Católica é a base teológica dela é a judaica. E a Igreja judaica, muitas delas ainda não aceitaram o sacrifício de Jesus como sendo suficiente. Muitos aguardam ainda a manifestação daquele libertador que o povo de Israel aguarda, essa manifestação. Então, muitas da crença católica vêm dessa, e muitos da crença católica também vêm dos muçulmanos, porque quando os mouros dominaram a parte da Espanha, aquela parte ali da Constantinopla, quando o Império Romano dominava ali, eles trouxeram muito cultura muçulmana para a igreja cristã, e a igreja cristã adotou, a igreja católica adotou esses costumes. Por exemplo, a adoração de imagens, ela não começou lá no judaísmo, ela começou os muçulmanos, eles creem, a Maria coberta daquele jeito. Quem é que se cobre daquele jeito? Só com o olho de fora. São os muçulmanos. Então, eles trouxeram para dentro da igreja esse cristianismo muçulmanizado, né? Então, tem muitas crenças, muita mistura. Igual essa crença de que a pessoa fica melhorando é uma crença espírita, que os orientais, eles creem que a pessoa morre, ela vai morrendo e vai reencarnando. Ela pode reencarnar em bicho, pode reencarnar até ela se purificar. Quando ela alcançar o estado de purificação, ela vai para um nirvana, né? Nirvana, que eu conheço, é um grupo de heavy metal, né, Jesus? Rock pesado. Mas o nirvana é um lugar aonde aquele que alcança a perfeição vai, na visão deles. Então, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus só garante a entrada no céu através do sacrifício de Jesus. Mesmo antes, aqueles que morreram antes da vinda dele, tiveram oportunidade para ouvir a palavra de salvação, quando ele desceu até o inferno. Então, não tem outra maneira de nós alcançarmos a eternidade na presença de Deus. Somente através do sacrifício de Jesus. Isso também a gente vê, a Bíblia baseia muito a respeito disso, que não fica dormindo. Por quê? Porque o rico falava: pai Abraão, manda o Lázaro ir lá nos meus parentes, já que eu não posso sair daqui, manda o Lázaro ir lá. Ele falou: não, lá eles têm os profetas, eles têm quem ensina. Por isso que os mortos não voltam. Uma vez ali, está ali. É até 5h30, Maria? Então dá tempo. Não dá tempo. Os justos estão no paraíso. Apocalipse 2:7. Então o Senhor Jesus garante que aquele que vencer e comer da árvore da vida, que está, e essa se encontra no centro, aonde? No jardim de Deus. Aonde que está o jardim de Deus? No céu, no paraíso. Então o paraíso está agora, não está mais embaixo. O paraíso agora está no céu. Lá embaixo é só o inferno. E aqueles que morreram sem Cristo, eles continuam sendo levados lá para baixo. Os justos estão vivos e conscientes.
Jesus, ao falar sobre o rico e Lázaro, ele nos ensina que após a morte física, a alma continua consciente. O próprio Deus, quando fala com Moisés na sarça ardente, ele declara que é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, apesar de estarem mortos fisicamente, eles estavam vivos. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Por isso que ele fala, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Por quê? Porque eles continuam vivos na presença de Deus. O que morre é só o corpo. Os justos estão em descanso. Apocalipse 14, 13. Então nós vemos que, esse estado de bem-aventurança é para todos que morrem no Senhor. Então todos aqueles que morrem no Senhor entram no seu descanso. Por isso que João diz, que bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Esse já não tem mais tormento, eles não têm perigo de passar pela tribulação. Por quê? Porque já estão descansando no Senhor. E não vão passar também pelo dano da segunda morte. Porque o dano da segunda morte é só para aqueles que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. O estado dos ímpios após a morte. No Novo Testamento, em algumas passagens, mostra que estão reservados para aqueles que recusaram o sacrifício de Jesus e como eles estão. Em Lucas 16, 19 e 23, nós já lemos, que é a do rico e do Lázaro, a palavra declara que os ímpios mortos estão em um lugar fixo. Estão aonde? No Hades. Eles continuam com suas almas vivas e conscientes. Então, eles sabem que estão ali. Em tormentos, pois estão separados de Deus. Eles estão em tormentos por quê? Porque recusaram a palavra de Deus. Não esperaram no Salvador. Não creram que Jesus deixou a sua glória e habitou na terra como homem. Não creram que Jesus se tornou, com sua morte na cruz, o autor da salvação dos homens. Para os ímpios estão reservados os castigos e tormentos eternos. Portanto, o ensino de que tanto os justos como os ímpios estão em um estado de inconsciência não se baseia na palavra de Deus. Aquela história de que tem algumas seitas cristãs, que diz que os mortos estão inconscientes aguardando a ressurreição. Não, a palavra de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo já ressuscitaram com eles. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Aquele que morreu com Cristo já está com Cristo. E aquele que morreu sem Cristo também já, segundo a palavra, já está separado dele para sempre. O céu e o inferno. São muitas as interpretações erradas a respeito do céu e do inferno. Grande parte desse erro é a falta de conhecimento e até aceitação, por haver perdido entes queridos e não concordar com a verdade. Muitas vezes nós discordamos da palavra de Deus justamente por causa disso. Porque nós não aceitamos que pessoas que são queridas nossas, que sempre foram pessoas boas, honestas, mas morreram sem Cristo, vão para o inferno. Então nós relutamos em crer na palavra, como palavra sendo essa, na verdade, totalitária. Porque todos aqueles que morreram sem Cristo, mesmo sendo pessoas que foram boas, se elas não tiveram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas foram condenadas. Por isso que nós somos impulsionados a pregar a palavra todo o tempo. Para que quanto mais pessoas ouvirem o Evangelho, mais pessoas serão salvas.
e serão livres da condenação. Entretanto, nas Escrituras existem muitas informações acerca do céu e do inferno, onde também indica o destino daqueles que partem deste mundo tanto para uma vida gloriosa com Deus ou para a perdição eterna. Então, a palavra de Deus, ela dá opção. Ela dá opção para as pessoas, para elas decidirem o que elas querem. Elas querem ir para o céu ou querem ir para o inferno. O problema é que nós, quando vamos falar a respeito do céu e do inferno, nós ocultamos o inferno. Nós queremos oferecer o céu sem mostrar a realidade do inferno. E aí as pessoas acham que pode andar com o Senhor de qualquer maneira. E para andar com o Senhor de qualquer maneira, não é aceito por Ele. Os filhos de Arão, quando foram oferecer sacrifícios a Deus, de qualquer maneira, o que aconteceu com eles? Eles foram mortos. Porque Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita qualquer tipo de oferta. Ananias e Safira, no Novo Testamento. Isso é no Velho, né? Vamos no Novo agora. Ananias e Safira. Por que eles, quando foram mentir para Pedro, eles foram mortos? Porque eles queriam ofertar para Deus algo iníquo. E Deus não aceita. Deus não aceita nada. Eles já eram crentes. Eram, porque para você, para você oferecer algo a Deus, você tem que ter consciência de que Deus vai receber. Só que Pedro estava pregando para aquela multidão. E a igreja estava em formação ali em Jerusalém. E todos estavam cheios da presença de Deus. Não fala ali que quando a palavra começou a ser implantada em Jerusalém, não era necessário nem pregar o evangelho. Por quê? Porque as pessoas viam a mudança de comportamento daquelas que recebiam Jesus, que corriam atrás. Então, o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que iam sendo salvos. Não fala que os apóstolos iam pregando, fala que o Senhor ia acrescentando à igreja. Por quê? Porque eles começaram a observar a mudança de comportamento. Quando Ananias e Safira viu que havia irmãos que estavam se despreendendo das coisas materiais para oferecer a Deus, eles acharam que eles poderiam oferecer parte para Deus, mentir que tinha vendido tudo que tinha. Igual Barnabé. Barnabé tinha um campo, e ele vendeu aquele campo e depositou o valor completo nos pés dos apóstolos, para que as necessidades da igreja fossem supridas. E quando eles viram isso, eles fizeram a mesma coisa. Só que eles entraram em acordo em mentir. Marido e mulher mentiram. Falaram, nós vamos vender por tanto e vamos falar que vendemos por tanto. Por exemplo, nós vendemos por 100, vamos falar que vendemos por 50. E estamos colocando todo o dinheiro ali. Eles não precisavam fazer aquilo. A igreja não estava pedindo para ninguém fazer aquilo. Os apóstolos nunca pediram isso para eles. Eles fizeram voluntário. Então eles mentiram deliberadamente para ofertar ao Senhor. E o Senhor não aceita esse tipo de oferta. O Senhor, Jesus dá um exemplo daquela viúva que ofereceu 2 moedinhas. E um rico que ofereceu um monte lá. Jesus falou que as moedinhas da mulher teve mais efeito no céu do que o dinheiro do rico. Por quê? Porque ela ofereceu tudo que ela tinha. Por isso que quando Ananias e Safira apresentou aquela oferta a Pedro, o Espírito Santo logo falou para Pedro, olha, eles estão mentindo. Eles venderam por tanto e estão falando que venderam por outro tanto. Eles poderiam chegar e falar, Pedro, nós vendemos um campo por 100. E eu e a Safira, que era a mulher dele, decidimos doar parte do que nós vendemos para a igreja, para suprir a necessidade da igreja. Seria excelente. Eles continuariam vivos e a igreja seria suprida a necessidade. Eles morreram porque mentiram, não para o Pedro, mas mentiram para o Senhor, e o Espírito Santo na hora falou
Pedro falou, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para o Espírito. E aí ele, morreu. Depois Ananias a mesma coisa. E os filhos de Arão também a mesma coisa. Eles pegaram o incensário e foram oferecer fogo estranho a Deus. E Deus não aceitou, matou os dois. Outro caso, Coré, Datã e Abirão, quando reuniu os 250 sacerdotes judeus contra Moisés. O que aconteceu com eles? A terra se abriu e eles foram consumidos, porque Deus não aceitou a oferta deles. Por quê? Porque estava oferecendo fogo estranho. Assim também a gente. Muitas vezes nós achamos que Deus aceita qualquer coisa de nós. Deus não aceita qualquer coisa. Muitas vezes nós oramos, buscamos a Deus, Senhor nos abençoa e queremos fazer barganha com Deus. Deus não faz barganha conosco. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele quer que nós ofertamos a Ele o que nós temos de melhor diante de nós. Por isso que a nossa natureza é a mesma natureza, tá, gente? Ela não muda nunca. Nós somos um pouco melhores porque nós temos a natureza de Deus habitando dentro de nós. Não é porque nós temos essa revelação, porque o Espírito de Deus traz para nós essa revelação e habita dentro de nós e nos molda. Mas quando somos colocados à prova, muitas vezes, não, você acha que eu vou dar? E aí? Vai faltar lá em casa, e aí? Para mim entender sobre essa situação, Ananias e Safira, eles já eram crentes. Eles estavam na igreja. Eles estavam na igreja. Nem todo mundo que está na igreja é crente. Ananias e Safira estavam no meio da igreja. A igreja não é o salão, a igreja são as pessoas que se reúnem. Então, aqui dentro, a igreja está aqui dentro, reunida. Então eles estavam junto com a igreja. Quando você a Bíblia não fala. O que a Bíblia relata é o seguinte: eles foram oferecer a Deus algo com mentira. E Deus não aceitou. Essa questão de condenação e absolvição, essa é a questão espiritual. Eu não sei. Eu sei o que a Bíblia fala. Ele está certo, a Bíblia fala isso mesmo. A Bíblia fala, está bem claro isso lá. Que aqueles que ficarão de fora, os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados, os mentirosos, os beberrões. Tem uma classe que não vão ser salvos. Mas, sim, nos nossos olhos, né? Você não gosta de julgar, não, mas você pode me julgar, entendeu? Eu estou na igreja hoje, não existe meio termo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Se você vive em pecado, vive. Se você tem um amante, vai para o inferno. Se morrer em pecado, vai para o inferno. Moisés um dia chegou para o Senhor e falou assim, Moisés não estava em pecado. Moisés chegou para Deus, está lá em Deuteronômio, acho que é capítulo 8. Moisés falou, isso é revelado, A gente que não gosta muito de interpretar, mas isso é revelado. Moisés, ele falou para Deus, Senhor, esse povo está em pecado. E o Senhor não quer ir no meio deles. Ou o Senhor vai com eles, ou risca meu nome do livro da vida. O que o Senhor falou para Moisés? Moisés, eu vou riscar o nome de quem pecar contra mim. Então, se morreu em pecado, o Senhor risca o nome do livro da vida. Então, perde a salvação. Em Apocalipse, tem uma carta que ele fala. Qual a carta que ele fala, Silvio? Que se ele não risca o nome, ao que vencer, ele não vai riscar o nome. Acho que é a carta de Tiatira, se eu não me engano. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo,
e o seu nome não apagarei do livro da vida, ao vencedor. Porque se aquele que não venceu, então ele corre o risco de ter o nome apagado. Então, se morrer em pecado, a Bíblia fala que perde a salvação. O que é graça? Não, o que é graça? Me explica, o que é graça? É possível. O que é graça? É o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É eu saber que por mim mesmo eu não consigo alcançar a eternidade na presença de Deus. É eu receber o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Essa é graça. Agora, aquele que recebe o sacrifício de Jesus na cruz por ele, não vive na prática do pecado. Porque aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus e nem conhece aquele que foi enviado por ele. 1 João, qual o capítulo, Silvio? 3? Aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus e não conhece o seu Filho que foi enviado por ele. Então, quando nós conhecemos a graça de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Não é uma licença para nós continuarmos pecando. Senão ninguém não teria essa necessidade de nós estudarmos as coisas que irão acontecer segundo as Escrituras. Por quê? Porque todos estariam salvos. Mais intimidade eu tenho com a graça, quanto mais intimidade eu tenho com Jesus, mais eu sou fortalecido nele e não cedo à vontade da minha alma. É isso aqui, ó. É isso aqui. Nós temos uma luta constante dentro de nós, tá? Nós temos essas duas naturezas, está no finalzinho já também, nós temos essas duas naturezas dentro de nós, tá? A natural, herdada de Adão, e a espiritual que nós herdamos de Cristo. Essas duas naturezas são constantes dentro de nós e elas lutam entre si. Aquela que nós alimentarmos, se nós alimentarmos aqui com jejum, leitura e oração, quem vai dominar nossas vidas? A natureza espiritual. Agora, se eu, apesar de ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu levo uma vida desleixada, quem vai dominar a minha vida? O homem natural. E o homem natural não anda segundo a vontade de Deus. Ele anda segundo as suas paixões, suas concupiscências. E o homem natural não pode agradar a Deus. Se não pode agradar a Deus, ele não vai viver na presença dele. É isso que nós precisamos entender. O Evangelho, ele tem que produzir em nós uma nova vida, uma transformação. Eu não posso aceitar Jesus como Senhor e Salvador e continuar naquela vida pregressa que eu tinha antes. Se o Espírito Santo de Deus não trouxer mudança na minha vida, é porque eu não tive experiência nenhuma com o Senhor. É essa a confusão. Quem é salvo, quem não é salvo? Salvos são todos aqueles que são remidos no sangue de Jesus. O salvo peca. Ele não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é diferente de pecar. Por quê? Porque nós temos, mesmo sendo espirituais, nós temos a natureza humana dentro de nós. E uma hora que nós não vigiamos, ela faz com que a gente peque. Sim. Sim, o João, o João fala isso para a igreja. Eu ensino vocês para que vocês não pequem. Mas se porventura, esse porventura é coisa, não é você, não, você pode pecar. Não. Não,
A graça não é licença para o homem viver em libertinagem. Não. A graça trouxe liberdade, não libertinagem. Nós não vivemos na graça para podermos pecar. Aquele que vive na prática do pecado, a Bíblia fala o quê? Que é filho de quem? Porque ele pecou e continua pecando até agora. Se você vive na prática do pecado, você precisa se arrepender. Eu vou falar uma coisa para vocês. A lei da graça é muito superior à lei de Moisés, tá? Quando Jesus está falando lá no Sermão do Monte a respeito da graça, ele está falando o quê? Se alguém te dá um tapa, o que a lei fala? Se alguém te dá um tapa no rosto, o que você deve fazer? Não, a lei, o que a lei fala? Olho por olho, dente por dente. Se te der um tapa, você revida. Agora, o que a graça fala? Se alguém te dá um tapa, o que você tem que fazer? Dá o outro lado. Tá. Se alguém quer te roubar a sua capa, o que você tem que fazer? Tira a camisa, leva junto também. O que é isso? Isso é graça. Isso é graça, tá? Isso é graça. Sim, agora nós entendemos graça, o conceito. Esse evangelho sem sal que nós ouvimos nessa geração, esse evangelho sem sal que está produzindo cristãos sem conhecimento, sem sal, sem temor. A graça não é licença para pecar. A graça é um bem imerecido. Por quê? Porque todos nós estávamos perdidos, condenados à perdição. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça. Coisa tão simples de nós entendermos. Amém?